Será que dá para vender imóvel aqui em Fernando de Noronha? Então fica nesse vídeo aí que a gente vai bater um papo sobre isso. Aí se houvesse um mercado imobiliário aqui e eu vi terrenos, por exemplo, eu vou mostrar para vocês enquanto eu tô falando, que é fantástico assim, exatamente numa esquina da ilha e ela tem visão tanto para o amanhecer quanto para o pôr do sol. Então você olha para isso e fala, meu, e se isso tivesse disponível? Imagina quanto valeria, né? E, sem dúvida, eu acho que na faixa de milhões ou até dezenas de milhões pela escassez. Fala pessoal, Lucas Mesquita por aqui e hoje estou aqui, ó, em Fernando de Noronha. Ó que coisa linda. A gente está aqui na Praia da Conceição. Todas as praias aqui são belíssimas, não tem nem o que falar, né? E não deixaria de ser essa daqui, ó. Bem aberto, agora tem aí, não sei se esse som das ondas vai atrapalhar, mas é para ajudar, para te deixar mais calmo e ouvir esse vídeo aí com tranquilidade. Beleza? Vamos lá. Eu sempre que vou viajar, eu tenho muita curiosidade para saber do mercado local, né? Para saber dos imóveis, para saber o que tem à venda, para conhecer os parceiros. Como eu amo o que eu faço, esse é um trabalho aí que eu sempre realizo, né? Um trabalho não, uma curiosidade que eu tenho e sempre tento descobrir as coisas em relação ao mercado imobiliário nos lugares que eu vou. Então não deixaria de ser diferente aqui em Fernando de Noronha. Só que aqui desde o início, quando eu marquei essa viagem, eu comecei a pesquisar em portal imobiliário, em Google, e não achava absolutamente nada. Não tinha um imóvel à venda aqui, né? Ilha Bela a gente até encontra, tem outras ilhas que a gente até encontra, né? Enfim, existe um mercado, né? E aí eu vim para cá e não encontrava. Então, o que eu fiz, né? Eu vou falar de forma bem objetiva para vocês sobre essas informações, mas o que eu fiz foi conversar com os locais, conversar com algumas pessoas, entender aí, em resumo, né, como que funciona aqui o mercado local, tá? Para começar, Fernando de Noronha é uma ilha UC, é Unidade de Conservação. A gente tem uma região de APA e uma região de UC, né? Ela inteira é a UC. A unidade de conservação é um local onde você tem que, na verdade, eles são bem rígidos na preservação. Até se você já veio aqui, enfim, você nunca veio mais sobre isso, você sabe que para entrar aqui você tem que pagar uma taxa, né? É uma taxa que é válida por tantos dias, pois eles fazem o monitoramento de todo mundo que entra. Aqui os parques também, para você adentrar os parques e passear nas trilhas, você também tem outro ingresso aí, que tanto para contribuir com os parques, mas ao mesmo tempo para eles fazerem o monitoramento de quem entra. Então eles são super rígidos quanto a monitorar quem entra, quem sai e o que é feito dentro da ilha, né? Então não deixaria de ser o próprio imóvel também. Só que aí a pergunta é o seguinte, e quem tem pousada aqui, quem tem casa, como que essas pessoas têm, como que elas construíram, como que elas têm um terreno aqui e como isso é possível, né? Realmente não tem mercado imobiliário, não se vende terrenos aqui. O que existe aqui são permissionários. Essas pessoas, elas recebem uma concessão, porque essa ilha é da União, tá? E ela é regida e administrada por órgãos públicos, né? Pela administração pública, a de Pernambuco, a federal. Então são eles que tomam conta da ilha e administram, né? Para a ilha realmente não se transformar aí, não caminhar para um lado ruim, tá? Então o que acontece é que quem tem terreno aqui, quem fez pousada, quem fez uma residência, eles são permissionários, eles recebem uma permissão que chama TPU, que é o termo de permissão de uso do solo, e eles têm aí direitos sobre esse terreno, né, de uso, que eles podem fazer alguma coisa beneficente ou fazer alguma atividade particular, seja residência, seja um empreendimento, né? Só que é super criterioso. Eu até estava conversando com a filha da pousada que eu tô, do dono da pousada que eu tô, né? E ela falou, olha Lucas, acabei de receber um terreno agora e levou praticamente uns 14 anos nessa fila aí. Eles fizeram um loteamento de 280 lotes aqui, fizeram um barreto e tudo e começaram a fazer a entrega de alguns lotes. E eu recebi um deles, que é 250 metros e tal, até no caminho aqui para a Praia da Conceição a gente tem alguns lotes, né, demarcados ali, já tem pessoas até que já estão, né, fazendo, edificando ali o lote. É bem bacana você ver já que isso está acontecendo, principalmente para os moradores mais antigos. Então, por ser muito criterioso,
basicamente as pessoas que vão ter o direito, né, de ter esse TPU, de ter essa termo de permissão de uso do solo, são aquelas pessoas que moram aqui muito tempo, né? E aí tem vários critérios, eu não vou entrar até no teor, porque existe documentos, decretos aí que realmente descrevem criteriosamente, mas em resumo, pelo que eu conversei com o pessoal aqui, realmente é você morar aqui há anos, é você residir aqui, né? Comprovar que você se fez aqui raízes, e tem outros critérios também. E quando você recebe esse termo, né, a TPU, você também tem que seguir criteriosamente aí as regras de urbanização aqui da ilha. Então, o próprio Departamento de Desenvolvimento Urbano, os arquitetos, engenheiros responsáveis aqui vão te orientar no que você pode e não pode fazer. Cada região vai ter sua limitação, né, da ilha, mas basicamente aqui o que nas nossas cidades aí, por exemplo, certas regiões podem fazer só um pavimento, outras duas pela altura, área útil do terreno, quando você pode edificar dentro do terreno, né, que é a taxa de permeabilidade, entre outros fatores que a gente já está acostumado, mas aqui provavelmente sejam mais rígidos também, né? A ilha, ela tem uma dessalinização, né? Então ela tem água, essa água que é dessalinizada o pessoal usa para banho, para outras coisas, mas a água mineral realmente não tem na ilha, então tem que comprar. E a ilha é bem escassa em alguns sentidos, então eles dependem muito da importação de coisas. Então tem isso também. E aqui, né, perguntam, até estava conversando com clientes que já vieram aqui, te batendo papo, uma curiosidade, né? É uma ilha que realmente você tem que vir aí preparado, né? Porque até por ser tudo escasso, ser bem exclusivo, olha a praia aqui, ó, tem uma fileira só de sol, de cadeira, então todas as praias que você vai são bem exclusivinhas, assim, tem pouca gente, tá? É bem gostoso até nesse sentido. Mas aqui, assim, para você almoçar é no mínimo 3 pessoas, 4 pessoas, no mínimo de 500 a mais de R$1.000, para você almoçar também. Os passeios, no caso, os passeios, ou você tem que ter um guia, né, para os passeios de trilha ou os passeios de mergulho. A gente fez 3 mergulhos aí, deu faixa de 800 a R$1.000 cada mergulho, então você tem que vir já ciente. Se você está viajando, você está disposto, né, a investir esse dinheiro pela sua experiência aqui na ilha, né? Então, quanto mais você investir, melhor a sua experiência vai ser. Aqui é um local realmente que encanta, assim. Eu fui em várias praias ao redor do Brasil e esse foi um dos lugares mais bonitos que eu já fiz. E até enquanto eu falo essas coisas, eu vou colocar algumas imagens, né? Só de curiosidade aqui, mas o local é muito bonito. Então, em termos de imóveis é isso. O que eu vi também, o que acontece na prática, tem muita pousada, muito restaurante, né? E o que acontece também, a gente conversou, eu conheci um dono de um restaurante aqui, o Gustavo, né? E ele abriu uma hamburgueria e uma steakhouse bem no meio da vilinha ali, que é o Flamboyant, né? Ali onde tem um espacinho lá que é conhecido como Flamboyant, que é a praça, onde tem vários empreendimentos. Ele abriu um restaurante até muito gostoso, a gente foi almoçar lá algumas vezes. E ele falou para mim, Lucas, eu fiz uma parceria com o dono desse terreno, né? E negociamos de forma particular, né? Então os empreendedores aí que querem investir na ilha vêm, negociam, são negociações bem particulares, a gente não sabe se eles negociam uma parte do faturamento, enfim, aí vai de caso a caso. E aí eles empreendem nesses terrenos, né, dos residentes, dos nativos, dos locais. E aí é isso que também estimula aqui a ilha, né? Então os proprietários têm os permissionários têm essa possibilidade de trazer alguém para investir no seu terreno. E abrir uma pousada, um restaurante, enfim, seguindo os critérios, e é isso que acontece na prática, né? Aqui, por essas coisas rígidas, provavelmente a gente nunca vai ver algo como, talvez, né? Eu imagino que não, mas algo como um resort, algo nesse sentido, porque realmente há são muitas exigências, há um monitoramento, e eu até acho que realmente essas coisas não sejam boas para acontecer, né? A ilha é muito bonita para explorar de uma forma mais intensiva, então não seria o paraíso que é hoje aqui se não fosse isso. Além de você, né, dessa pessoa receber, esse permissionário receber a permissão de uso do solo, ele também tem direito a um carro elétrico, né, importar um carro elétrico e poder se utilizar na ilha. Aqui
como a ilha prega essa sustentabilidade, né? Então aqui absolutamente você é multado, você não pode andar com plástico, você não pode jogar plástico. As praias e todo lugar que você vai é extremamente limpo, é limpo numa situação assim absurda, você não vê absolutamente nenhum lixo. Então eles são super rígidos nisso, né? E a segurança que é incrível. Eu falei, até estava conversando com um cliente, eu falei, cara, parece que você entra num outro universo, né? A vilinha ali, a gente deixa as coisas no carro, é super sossegado. A incidência de roubo, furto aqui é muito baixa. Então você se sente num ambiente bem seguro mesmo, né? E nesse sentido, assim, a sustentabilidade, a maioria dos carros são elétricos, né? E aqui quem recebe esse termo, né, essa TPU, tem direito também a importar um carro para cá e um carro elétrico. Então é muito bacana que a ilha prega nesse sentido e essa curiosidade é bem interessante. Então realmente a resposta é: não existe mercado imobiliário aqui, né? Você pode empreender aqui, você pode achar um parceiro, você pode construir um negócio aqui com alguém, mas você não pode comprar um imóvel. Então não é possível adquirir um terreno aqui, comprar um terreno, comprar uma casa. E até o que é interessante, agora eu voltei aqui para filmar exatamente isso, é que assim, eu fico até nessa especulação, né? E se houvesse um mercado imobiliário aqui? E eu vi terrenos, por exemplo, eu vou mostrar para vocês enquanto eu estou falando, que é fantástico, assim, exatamente numa esquina da ilha, e ela tem visão tanto para o amanhecer quanto para o pôr do sol. Então você olha para isso e fala, meu, e se isso tivesse disponível, imagina quanto valeria, né? Sem dúvida, eu acho que na faixa de milhões ou até dezenas de milhões, pela escassez, né? O vento aqui, pela escassez e pelo lugar fantástico que isso é. Mas isso a gente nunca vai definitivamente saber, né? Enfim, acho que que bom. Beleza? Então é isso, pessoal. Foi um conteúdo diferente aí. Aproveitar que eu tô viajando. Sempre que eu for viajar, vou fazer alguma coisa nesse sentido, tirar as curiosidades. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.